Tudo bem, gente? Boa tarde. Professor Paulo falando. Opa, deixa eu vir um pouquinho mais para trás, que eu estou muito perto da câmera. Agora sim, achamos o time. Lembrando que eu represento a Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, ok? Esse vídeo tem a finalidade de levar até você que está em quarentena, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro. Maravilha? Então vamos nessa. Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre cronologia. Então essa terceira aula sobre cronologia. Na primeira aula eu falei do significado. Na aula número 2 de cronologia eu dei um exercício para que vocês pudessem fazer a cronologia da sua vida, né? Eu dei como exemplo um pouco coloquei um pouco da minha vida ali para poder exemplificar a minha cronologia, né? E eu falei que nessa aula nós faríamos a cronologia da história do teatro, ok? O que eu vou fazer é muito resumido, até por o vídeo não ficar muito grande também, mas vai te dar uma base muito bacana para que você possa fazer a sua própria pesquisa, ok? Sua própria pesquisa. Deixa eu falar mais devagar. Para que você faça a sua própria pesquisa e assim você vá desenvolvendo, vamos dizer assim, você vai desenvolvendo o teu repertório a partir da tua pesquisa. Então eu vou te dando aqui umas dicas e você vai construindo o seu repertório dentro dessa perspectiva da história do teatro. Certo? Vamos nessa, Brasil! Vou pegar aqui a minha folhinha da alegria, meu caderno de desenho. Vamos lá, caneta na mão. Vamos lá. Vou fazer aqui a nossa linha do tempo. Deixa eu ver se todo mundo consegue ver aqui. Deixa eu posicionar lá direitinho na câmera. Opa, chutei aqui. Aí, bora. Vamos lá. Linha do tempo. Dá pra ver, né? Fica um pouco tortinha, mas dá pra ver. Vamos colocar aqui como se aqui fosse o início. E aqui F de não tem fim. A linha do tempo não tem fim. Se hoje é o ano 2020, ano que vem é 2021, 2022, então ela não tem fim. Ela tem um início, por que tem um início? Porque começa quando os historiadores, cientistas, paleontólogos, quando começou a investigação sobre a história da humanidade. Então, parte-se do princípio de que ela começa quando inicia a vida acadêmica na humanidade. E o fim, professor, não tem um fim, ok? Nós vamos deixar aqui um reticências, porque continua. Então, nós vamos ter um ponto de partida, vamos ter um ponto de parada, mas não temos um final, tá bom? Então vamos lá. Começou com GC, com as grandes civilizações. Grandes civilizações da humanidade. Vamos partir do princípio que a Terra, né? Planeta Terra, dividido aqui no meio. Lado ocidental e lado oriental. Dá pra ver, né, gente? Dá pra ver aí? Ali, ó, Oriente. Que, deixa eu melhorar esse R. Escrevi assim horrível, mas vamos lá. Lado oriental, lado oriental e lado ocidental. Ok. América, nosso continente está aqui do lado oriental, ok? Desse lado aqui. Isso, aqui está a América. Maravilha, vamos lá. Nós estamos desse lado. Tudo que nós vamos, como nós somos colonizados por um país europeu, né? Portugal, Europa. E está do lado ocidental, nós herdamos a cultura ocidental. Então toda a nossa base intelectual, religiosa, científica, a ciência não, porque a ciência se baseia no mundo, mas a nossa construção do conhecimento, ela vai ter como ponto de partida o lado ocidental do planeta, ok? Então nós vamos sempre estudar a princípio a arte ocidental, a história ocidental, o processo de desenvolvimento da humanidade, do lado ocidental. Professor, mas eu quero estudar do lado oriental. Ok, é livre, tá tudo certo. Ok? Então, do lado ocidental nós temos as três grandes civilizações. Que foram, que são ainda, né? Não são mais. Mas que foram. Egito. Vou botar aqui. Egito. Vou separar. Grécia
e Roma. Egito, Grécia e Roma, essas três grandes civilizações, ok? Isso data de aproximadamente 15 mil, 10 mil antes de Cristo. Antes de Cristo, professor, como assim? Antes de Cristo tinha vida na Terra? Sim. Então, vamos fazer uma separação aqui e um C grandão, que foi o nascimento de Cristo. Vocês já assistiram Paixão de Cristo, ou filmes de cunho religioso, e vocês sabem que Cristo já nasceu num mundo civilizado, né? Já tinha uma religião estabelecida, código de leis. Então, quando Cristo nasceu nesse império aqui, ó, Império Romano, ok? No período em que Cristo nasceu, o Império Romano... Opa, minha caneta azul tá falhando? Faça isso não. Falhou. Quando Cristo nasceu, dentro do Império Romano, o Império Romano já tinha se apropriado dessas outras três civilizações aqui, ó. Então o Império Romano era uma salada mista cultural, ok? Vamos lá. Depois que Cristo nasceu, né, foi crucificado. Então tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo a gente vai chamar de AC, antes de Cristo, ok? E o que aconteceu depois a gente vai chamar de DC, depois de Cristo. Olha essa organização aqui. Então nossa linha do tempo começa aqui com as... Vamos colocar aqui GC, esquece isso aqui, que são as grandes civilizações. Olha a organização. As grandes civilizações, Egito, Grécia e Roma, ok? Nós vamos ter depois o nascimento de Cristo. Cadê aqui? O C grandão. O C é o nascimento de Cristo. E depois a história continua andando, ok? O que aconteceu no nascimento de Cristo, professor? Para a organização melhor do tempo, os historiadores e cientistas, paleontólogos e afins, resolveram zerar a contagem. Então, daqui até o nascimento de Cristo, a contagem era feita de forma decrescente. 10, 9, 8, 7, 6. Então, séculos iam decaindo. Quando Cristo nasceu, zerou, ok? E a partir do nascimento de Cristo, passou-se a contar de forma crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Partindo do princípio de que Cristo nasceu aqui no Império Romano, que já era um império estabelecido, levou mais ou menos 400 anos, olha isso, hein? 400 anos para o cristianismo se estabelecer como religião predominante em Roma, tá bom? Professor, o que isso tem a ver com teatro? O que isso tem a ver com teatro? Então, vamos lá, para o vídeo não ficar muito grande, já está com 7 minutos. Vamos partir do princípio de que só entra para a história aquilo que é registrado. Vamos dizer que as manifestações culturais estão presentes na humanidade desde os primórdios, mas os primeiros registros começaram a aparecer nas grandes civilizações. Por que grandes civilizações? O que separa as grandes civilizações da pré-história é porque as grandes civilizações... Opa, travou um pouquinho, voltou. O que separa as grandes civilizações da pré-história é que as grandes civilizações desenvolveram um sistema de escrita, ou seja, passaram a registrar, documentar os seus feitos, o que faziam, né, os comportamentos, religião e etc. Tudo bem? Então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Então, nós organizamos através da linha do tempo a progressão do desenvolvimento da civilização ocidental. Começou aqui nas grandes civilizações, GC, grandes civilizações, Egito, Grécia e Roma, datando de aproximadamente 10 mil a.C. Isso vai caindo, Egito, Grécia e Roma. Professor, uma existiu depois da outra? Não, elas existiam, elas coexistiam. Uma exercia predomínio, né, do ponto de vista da guerra sobre a outra. Assim, uma exerceu predomínio do ponto de vista da guerra sobre a outra. Enfim, mas elas coexistiam. E a cultura de uma influenciava na outra, tá bom? Quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu dentro desse período do Império Romano, dentro dessa organização civilizatória do Império Romano, ok? E o teatro passou a ser registrado, né? Os primeiros registros das manifestações dos povos
os primeiros registros passaram a ser encontrados aqui, na cultura egípcia, ok? Mas, professor, isso já tinha nome de teatro? É claro que não, gente. Pensa assim, o teatro nasceu como uma manifestação popular. As pessoas faziam reverências, passaram a se caracterizar para fazer essas reverências, passaram a decorar, passaram a ornamentar o ambiente, as suas vestes, para reverenciar a chegada de um novo ciclo da natureza, uma nova estação, uma colheita, ou os deuses que essa civilização contemplava. Tá certo? O teatro nasceu dessa manifestação. Depois ele foi batizado de teatro e aperfeiçoado. Porque na medida que as civilizações iam se desenvolvendo, eles queriam que isso fosse feito por pessoas que tinham talento para isso. Né? Deixou de ser uma coisa que era feita de qualquer jeito. Na medida que as grandes civilizações vão se sofisticando, elas passam a fazer reverências de forma, vamos dizer assim, nós queremos o melhor para os nossos deuses. Quem faz isso melhor? Aquela plebeia, aquele plebeu. Vamos selecionar essas pessoas para que eles façam, para que eles representem. Quem pinta melhor o rosto? Aquela pessoa. Quem faz um melhor cenário? Aquele cara. E assim foi construindo e assim foi nascendo o processo artístico na humanidade, ok? Já tem 11 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui. Então, grandes civilizações, nascimento de Cristo. Na nossa próxima aula, a gente continua com a cronologia do teatro. Maravilha! Até! Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, professor Paulo. Aqui em Taboão, a arte não para. Valeu!